Isso é importante. Vocês lembram de Mateus 16? Lembra de Mateus 16? 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Licença, professor, deixa eu chegar. Curou pela descarga. Esse seu crime foi doloso. Foi com intenção. Foi bastante Giovanni. Olha, e aí fez igual a Eva agora. Rapaz, só tá piorando. Rapaz, você tá terrível demais. Sem misericórdia, né? Então, estamos considerando Mateus 16, 13. Veja bem, Jesus pergunta: o que as pessoas dizem de mim? Meu Deus. O que as pessoas pensam de mim? E eles responderam, verso 14: uns dizem João Batista. Viu? Volta para a sala. Uns dizem. O zóio dele nem mexia. Uns dizem João Batista, figura religiosa. Outros, Elias, figura religiosa. Outros, Jeremias ou dos profetas, figura religiosa. Mas vocês que estão andando comigo, quem que eu sou? Você não é religioso. Quem que eu sou? Rei. Olha que coisa interessante. Percebe aqui? O que as pessoas dizem de mim? Ah, que é Elias, religião, ligado à religião. João Batista, ligado à religião. Jeremias, ligado à religião. Alguns dos profetas, ligado à religião. Mas vocês que andam comigo, tu és rei. Olha que coisa interessante. Aí, Jesus fala: muito bem, Pedro, esta confissão não veio de você, foi Deus que falou para você quem eu sou. E o que Deus falou para Pedro que Jesus é? Rei. Percebem? Quando os discípulos, alguns, estavam afastando de Jesus, deixando Jesus, Jesus disse para os 12: vocês também querem ir embora? O que Pedro disse? Para quem? Só tu tens as palavras do reino. Vida eterna é vida abundante. Só tem vida abundante quando está cheio do reino. Percebe? Então, o que nós temos que fazer? Eu, na Luterana Livre, você na Renovada, você na Batista, você em todas as nossas comunidades, o que a gente tem que fazer? Ir substituindo a religião do coração do nosso povo e colocando o reino. Isso que a gente tem que fazer. Apresentar Jesus não como essa figura mística religiosa, mas como esse rei poderoso que reina. Até o fato de andarmos juntos, às vezes você levar um pastor de uma outra instituição, né, para pregar na tua igreja, ajuda nesse processo também. Ajuda. Entendeu? Porque de andarmos juntos, tomar café, isso, comunhão. ajuda. Ajuda você como pessoa e não só isso, a igreja também aprender a viver o reino. É viver o reino. Ah, poxa, o pastor da igreja tal está pregando aqui, porque o reino é assim. Você quer ver o religioso? Chega, você não conhece o cara. Oh, eu sou evangélico. Oh, você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Como é que é o batismo na sua igreja? Religião. Ah, não, só a igreja crê
dons espirituais? Religião. Ele vai lá para a questão doutrinária. O que está no coração dele? Religião. Se o cara falou, meu irmão, eu sou de qual ministério você é? É reino. Percebe a diferença de quem é um cidadão do reino e quem é um religioso? O religioso vai para a teologia. Como é que eu batizo lá na sua igreja? Aí você fala, por exemplo, na igreja luterana livre, a forma que nós administramos é derramamento. Não só errado, como também a gente passa a ser cristão de uma subcategoria. Eu não concordo também, não, mas vamos ver. Então, olha só, isso que o Luizão falou é verdade. Eu estou errado para quem? Para a religião dele. Para a teologia dele. Então, você observa, o cidadão do reino, ele não visa o periférico, ele visa o eixo central. Então, se o batismo da sua igreja não é diferente da minha igreja, você é meio irmão. Isso é lógico. Pode reparar. Lógico. Lá na sua igreja, vocês creem nos dons de língua, até você explicar que focinho de porco não é tomada, ele já está te chamando de incircunciso, filisteu. Verdade. Mas é porque ele não concorda com a minha religião. Agora, se você usa água, pouca água, se lá na sua comunidade entende que tem que imergir, ou se na sua comunidade entende que o derramamento é o suficiente, ótimo. Tem que ser no rio, né? E não é disputa de religião. Não, e tem igreja que tem que ser no rio corrente. Tem na água barrenta. Não, água barrenta. É na água barrenta. Então, vocês observa, Renato. Então, quer dizer, eu não me ligo com você porque o seu batismo é diferente do meu. Meu Deus, o que nos liga é Cristo. É o reino. Nós fazemos parte do mesmo reino. Menos você errado, né, pastor? Mesmo eu errado. Quem está errado? Quem é que está errado? Luterano ainda não vai ter errado. Tá vendo? Esse mascote. É mascote e era santo. Não é brincadeira. Não, vamos mudar de assunto. Não fala de 8, né? A 8, é verdade, 8, é isso A aí. maioria da cidade tá com nós. Tá. A igreja é de relevância. Onde que começou a religião? Babilônia. O que é religião? Do latim religio. Religio. Religar. Religare. Religare. Que na etimologia está incompleto. Religare, que é religião. Religar, que é a religião. Mas quem que vai fazer essa ponte? Ele não diz abertamente, por exemplo, eu posso dizer assim, a minha religião é Cristo. Etimologicamente falando, eu estou correto. Eu estou dizendo que quem me religa com Deus é Cristo, mas a palavra religião, ela está despossuída do seu sentido. Ela saiu da etimologia e passou para o campo institucional. De modo que você é como o catolicismo. Etimologicamente falando, somos todos católicos. Institucionalmente falando, nós não temos nada a ver. Porque católico significa o quê? Universal. Mas essa palavra também está despossuída do seu sentido etimológico. Hoje, catolicismo é uma instituição e não uma etimologia que significa universal. Então, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque vão me aliar com o catolicismo. Então, ok, religião é religar, mas quem que esse sistema apresenta como uma religação? Ela mesma. E aí vai a questão, qual religião está certa? Você tem que ter uma religião. Né? Você tem que ter uma religião. Qual é que está certa? Eu mostrei um debate para os meus alunos no último ano do seminário, o Matheus está aqui, e o debate de um ateu com um cristão. Os dois são doutores, só que um é ateu e o outro é cristão. E o cristão, o William Lane Craig,
conhecer, apresentando sobre uma tese que os princípios morais e éticos da pessoa é uma prova evidente de Deus. E o ateu, ele sempre travava o diálogo para a religião. Por quê? Porque se você discutir com um ateu sobre Deus e se ele te arrastar para a religião, ele te esmaga. Ele destrói você. Porque a religião é cheia de aberração. A religião é horrível. Você vai observar a religião cristã, meu Deus, promoveu guerras nos últimos 1.700 anos. Matou o cunhado. Promoveu, dizem, até onde eu estudei, um dos problemas que os cruzados tiveram, os templários, foi que eles desobedeceram a ordem do Papa, porque eles falaram bem assim, como que um Deus de amor manda matar? E eles passaram a ser acusados de satanista e eles foram dizimados da história, os cavaleiros templários. Aí tem toda uma fantasia em cima deles, de maçonaria e um monte de coisa. Mas, até onde eu estudei foi isso aqui, um Deus de amor. Por que um Deus de amor manda matar? A religião faz isso. Então, do ponto de vista do cristianismo, na minha opinião, humilde, sincera opinião, a única coisa boa que o cristianismo fez foi manter o Estado, organizar os Estados civis, como a Europa. A Europa é hoje por causa da fé do cristianismo. Porque fé cristã não é religião, fé cristã é revelação. Então, vida cristã é um estilo de vida. Reino de Deus é um estilo de vida. E não religião. Porque a religião, eu pratico ela nos finais de semana. Mas o reino de Deus, eu pratico até dormindo. Você vive, né? Você vive. O religioso a pratica final de semana. Mas ele não vive isso durante a semana. A fé cristã, ela faz parte da minha vida. Então o reino de Deus é 24 horas em mim. Nada é secular. Nada. Tudo é sacro. Tudo é sacro. O que eu faço para Deus é culto. Até a pescaria que eu gosto. Tá vendo? Ele fica criticando. Olha o pedal dele. Entenderam, gente? Então, a religião, ela começa na Babilônia. A religião é coisa terrível. Olha só, onde que oficializa a Babilônia? Na Torre de Babel. Nos meus estudos, a Torre de Babel é o princípio da religião instituída. Alguém pode ler o Apocalipse 17:5? Pode ler esse slide ali, por favor? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Qual é, biblicamente falando, o papel da prostituta na escatologia, na profecia? É idolatria, não? É idolatria. Por quê? Porque o povo de Israel tem um marido. Quem é o marido do povo de Israel? Cristo. Deus. Deus. Mas se o povo de Israel começa a flertar com a idolatria, o que está cometendo? Adultério. Adultério. No caso, se Israel tem um marido que é Deus, e eu estou indo atrás de outro amante, eu estou procurando uma prostituta. Então, a religião, o que ela é? Ela é um sistema criado pelo homem para chegar a Deus. Isso é prostituição. Porque eu dispenso os meios da Bíblia, porque a religião me oferece um meio de chegar até Deus. E dentro dessa perspectiva, toda religião tem uma receita. Faz isso, não faz isso, faz aquilo, toda. Budismo, zoroastrismo, islamismo. Satisfaz. Exatamente. Então, qual é a religião que me apetece? Eu gosto desse messianismo aqui, vou para aqui. Não, eu gosto da cientologia. Não, eu gosto do Islã. Não, Então, qual a religião é um sistema à la carte para você chegar até Deus. É como você chegar num restaurante, você recebe um cardápio e você escolhe a comida que você quer. Falando de Deus, tá bom. Exatamente. Agora, de que Deus? Mas dentro da própria igreja cristã, quando você negocia os princípios fundamentais, aí você também está se prostituindo. Totalmente.
E quando uma teologia substitui a teologia do reino de Deus, nós estamos com uma teologia prostituída. Herege. E quem é que faz isso? É a religião. Então, dentro desse princípio, a religião cristã, ela serviu apenas na questão geopolítica. Mas ela só atrapalhou na questão espiritual. Olha lá, hoje o continente europeu é chamado pós-cristão. Por quê? Porque a forma como Deus foi mal representado na Idade Média, durante os 1000 anos de trevas, transformou um Deus caricato. Até eu não quero saber daquele Deus que foi apresentado na Europa durante 1000 anos. Até porque não era o Deus da Bíblia. Não era o Deus da Bíblia, mas se apresentou como fosse. E hoje os processos de ateísmo têm muito a ver com o Deus que foi apresentado. Dentro dessa perspectiva eu também sou ateu. Porque esse Deus que se apresentou não é o Deus das Escrituras. Então, a religião, o princípio da religião instituída começou com a Torre de Babel. Qual foi o objetivo da Torre de Babel? Lembra lá do que o Nimrod falou? Construamos uma torre que nos leve até Deus, até o céu. Ou seja, eu vou construir um meio de eu chegar, através dos meus esforços, até chegar até Deus. Isso é o princípio da religião instituída. Babilônia. Cada religião tem o seu... E também o homossexualismo, como comportamento, começa também na Babilônia. Como? Através dos seus cultos aos deuses da fertilidade. E tinham vários. O deus maior do panteão babilônico era o Marduk. Aí tinha Ishtar. A Ishtar, ela era a deusa da fertilidade. E qual era o clímax do culto para o deus da fertilidade? Relações sexuais. Não importa se era hétero ou não. Então, o comportamento homossexual começa dentro de um sistema religioso. Extravasa as paredes do templo e passa a viver a vida comum. E é o que tem até hoje. E aí, Apocalipse vai dizer, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Então, tudo que não presta começou na Babilônia. Aí você vai entender, Luizão, por que os patriarcas nunca quiseram morar em cidades. Eles sempre moravam em tendas, porque cidade, para os patriarcas, mais do que um acúmulo de seres humanos, cidade, ela se transformou em um sistema de afronta a Deus. Babilônia, Sodoma, Gomorra. Perceberam? Então, quer dizer, morar em cidade para eles seria uma coisa absurda. Por quê? Porque o objetivo da cidade, quando ela foi instituída, era mais do que representar um acúmulo de pessoas, ela representou um sistema contra Deus, que está até hoje. E não o governo do reino. Não o governo do reino. Aí os patriarcas fizeram o quê? Moravam de tendas em tendas. Quando Ló foi para morar em Sodoma, a Bíblia não registra, mas o que Abraão deve ter dito para ele? Rapaz, O que você vai fazer? O que você vai fazer, cara? Cidade não é para nós. E aí o autor de Hebreus vai dizer que os patriarcas não habitavam em cidades porque eles eram de uma cidade superior. Não é isso que diz Hebreus? Aspiravam uma pátria celestial, superior. Ou seja, eles estavam desde aqueles princípios remotos da fé, o reino de Deus. João Batista estava lá no Olha que deserto. coisa fascinante, cara. Pastor? Hã? João Batista estava lá no deserto. Né? E João foi para o deserto porque havia uma prostituição no templo. A mãe dele, qual é o nome da mãe dele mesmo? Isabel. Olha só, o João Batista abriu mão de um salário que ele tinha por direito de lei de filho de sacerdote que ficasse órfão. Havia uma lei que se o pai morresse,
o filho recebia prebenda vitalícia. Pensão. Uma pensão, exatamente. Quando João Batista tinha entre 13 e 16 anos, Zacarias morre. Mas quando Zacarias morre, o templo já é dominado por Roma. Por exemplo, só para a gente ter noção de como é que é essa mãe da meretriz. Por exemplo, dentro da lei mosaica, quando é que o sumo sacerdote era substituído? Quando morria. Mas o César usava o sinédrio e o templo, os líderes religiosos, para controlar a turba. Então o que o César fez? Falou assim, não, o sumo sacerdote não vai ser até morrer, a cada 5 anos. Daí Roma estabelece que o sumo sacerdócio seria trocado a cada 5 anos. Como Caifás amava o prazer e o poder, e ele era extremamente populista, o que ele fez? Ele colocou os 4 filhos para serem sumos sacerdotes. Ele governa como sumo sacerdote 5 anos, ele sai de cena, assume um filho, sai de cena, assume outro, sai de cena, assume outro, sai de cena, assume outro, acabam os filhos, mas quem que sobra agora? O genro. Mas ele continua governando. Mas ele continua por detrás, aquela eminência parda. Aí o que acontece? Isabel olha essa prostituição, o que ela fala para o seu filho? Vamos botar aqui, vamos para o deserto. Aí eles se ajudam com os essênios, que era a ala radical. Os essênios vão morar afastados, porque Jerusalém não é mais a cidade do grande rei, elas viram um sistema contra Deus. O princípio dos patriarcas. João Batista vai para o deserto e começa a estudar os profetas. E qual é o profeta que influencia ele? Elias. Quando ele vai mais ou menos na fronteira da civilização, qual é a pregação de João Batista? Contra o sistema. Que sistema? Esse que começou em Babel. Então, não que se vestir igual, né? Exatamente. Aí ele prega contra a população que está em pecado, ele prega contra o sistema religioso que está em pecado, ele acaba com tudo. Perceberam? Vai estudar para você ver as coisas. No Novo Testamento ele começa no deserto, né? No final ele termina lá fora. Lembra lá, né? No começo do Novo Testamento, Deus está fora do templo. No final do Novo Testamento, Deus está fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. É o mesmo sistema. É o mesmo sistema, exatamente. Lá, quando você observa o Apocalipse, a igreja em Laodiceia, foi um sistema que tirou Jesus fora, por isso que ele estava batendo na porta. Estava fazendo tudo em nome de Jesus, mas ele não estava lá. Como os sacerdotes estavam fazendo tudo em nome de Deus, mas Deus já não estava lá. Ele foi embora e levou o seu sumo sacerdote com ele. Se Roma não prostituísse Israel, Jerusalém, se tudo está de acordo com o que Deus previu, João Batista era o sumo sacerdote, ele ia apresentar o poder de Deus. Mas ele sai de cena. Então, começa aqui. O princípio da religião. Ok, meus irmãos? Alguém pode ler esse slide para nós, por favor? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos a seu reino. Não uma religião. O reino. Olha, esse texto de Lucas 12 é o mesmo texto de Mateus 6, quando ele fala sobre inquietude sobre comer, beber e vestir. Quem é que fica preocupado com isso? O religioso. Por que ele vai fazer as suas práticas religiosas? Porque ele quer receber o quê? Olha como que a religião está tão ligada com o paganismo. Nos cultos, na antiguidade, a adoração estava ligada com a profissão.
Se o cara era pescador, ele adorava o Deus do mar. Se o cara era agricultor, ele adorava o Deus do tempo. Se ele era um pecuarista, ele adorava os deuses da fertilidade. Então quer dizer, Lari, a religião do cara estava ligada com a profissão dele. Se ele mudasse de profissão, ele mudava de religião. Por quê? Porque a ideia da religião é fazer com que a pessoa fique cativa a ela para ela receber favores da divindade. Olha que a gente quase flerta com isso. Um paganismo. Existe uma barganha muito grande. Uma barganha. O propósito da religião é isso. Você fica cativo aqui e o Deus te oferece ali. E Jesus está quebrando com isso. O religioso procura Deus para comer. Padre Manzotti todo dia oferece um santo naquele dia para uma causa específica para cada dia. E veja, muitos de nós evangélicos fazem a mesma coisa. Veja, irmãos, nós estamos correndo o risco de flertar com o paganismo. Porque a religião, ela nasceu no paganismo. Então Jesus, ele está querendo dizer o que aqui? Não andeis ao que comer ou beber. O religioso é que procura isso, daí ele tem que ir na religião dele. Por que ele vai na religião dele? Porque ele precisa do quê, Giovanni? Comer e beber. Se o cara quer prosperar e o empresário quer prosperar, ele vai numa igreja que prega. Exatamente. O que é isso? Paganismo. Faz a campanha de 7 semanas da prosperidade, né? 7 semanas, tem que dar oferta, dízimo. Isso é o quê? Gente, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Nós estamos falando de flertar com o paganismo. E é o que a religião oferece. Aí Jesus vai dizer, porque os gentios, quem eram os gentios para nesse sentido? Os religiosos, os que estão nos templos pagãos. Os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu, e estas coisas não serão. Aí ele diz que o Pai se agradou em dar-nos o reino. Por quê? Porque quando você está no reino, o Pai oferece. Ora, você estudar a Idade Média, você vai ver que quando tinha o rei, os seus súditos moravam na sua terra. O que o rei dava para o súdito? Proteção, segurança, trabalho, saúde. A única coisa que você vai me dar é o imposto. Porque eu estou provendo meios para você sobreviver. Então você não se preocupe com a qualidade de vida. Se preocupe em se submeter ao meu reinado. É isso exatamente o que Cristo está fazendo. O Deus, que é o rei, provê o quê? Comida, bebida, vestimenta. Agora, a sua preocupação é se você está agradando o rei. E outra coisa, no reino, os cidadãos não lutam, porque o rei tem o seu exército. Qual é o exército que nós temos? Os anjos. O que nós damos em torno de tudo isso? O nosso dízimo. Uma das coisas que o Império Romano foi poderoso foi que o Império Romano fez uma coisa que os outros impérios antes dele não fez. Todos os impérios, quando eles invadiam uma nação, o que eles faziam? Eles levavam a religião junto. Isso sim, eu errei na minha colocação. Eu te levei a falar isso, mas não era isso que eu queria. O erro foi meu. Quando o exército, quando um governador, ou melhor, quando um invasor ocupava uma região, ele levava os despojos. No caso de Nabucodonosor, o que ele levou para a Babilônia? Os despojos, os tesouros e as pessoas, 50 mil judeus. Os mais novos, todos eles faziam isso. Roma foi a primeira nação que não fez isso. Roma, ele colonizou. Você não vai para Roma. É a Roma que vai ficar até em você.
Dominado. É um domínio. Aí o que acontece? Pilatos representava o imperador. Então você pode ficar na sua terra, só que você vai se submeter ao meu reino. Você vai falar o que eu falo, a minha língua. Ou como é que vocês acham que os judeus se conversavam com Pilatos? Que língua que eles falavam? Latim. Latim. Vocês vão falar como nós falamos, vocês vão se vestir como nós vestimos, vocês serão romanos. Aí. E é a mesma ideia do reino de Deus. Você vai falar como cidadão do céu, você vai viver como cidadão do céu, você vai pensar como cidadão do céu e você vai obedecer o rei do céu. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos membros. E é a mesma coisa que tem isso dali para ir disseminando. Exatamente, Kelly. E é isso que a gente tem que falar para os nossos membros, para as pessoas que estão nas nossas comunidades. Gente, nós temos um rei que provê as coisas para nós. Então, a nossa preocupação é se nossa vida satisfaz esse rei. Porque as outras coisas, já que a gente aceitou o reino dele, ele provê para nós. Mas o religioso faz outra coisa. Ele promove o cara ir para a igreja ou praticar a fé cristã para receber coisas de Deus. Não é isso que o nosso Senhor ensinou. Né? Olha aqui, ó. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar? Perdido aonde? Perdido no reino. Perdido no reino. Uma pessoa que está fora do reino de Deus, ou o reino de Deus está fora da pessoa, ele não tem identidade. Se ele não tem identidade, ele está perdido. Eu só me encontro de novo na minha existência quando a vida que está em Cristo vem em mim. Isso me dá senso de identidade. O que Zaqueu encontrou naquele dia? O que é o arrependimento? Como é que foi o arrependimento de Zaqueu? Eis que devolvo o que defraudei e vou restituir 4 vezes mais. O que houve nele? Uma mudança de... Aí Jesus disse que ele houve um arrependimento. Olha que interessante. Isso é forte demais, né? Até com relação à postura do mundo, e as pessoas religiosas, elas olham para a vida do pastor e às vezes brota no coração delas a ideia, através da vida do pastor, por exemplo, a ostentação, o carro que ele usa, a posição que ele tem. Para aquela pessoa, ele é um ser abençoado, próspero, então eu vou ficar perto dele, eu vou ficar na igreja dele porque ele é abençoado. Olha a vida dele. Sabe? Então, há muita gente que o seu ministério, ele pensa dessa forma. Então, o pastor leva as pessoas também a viver isso, né? Quando ele ostenta. A maneira como ele se procede. Gente, olha essa gravura aqui. Quando Jesus foi preso no Getsemane, foi detido por uma guarda religiosa. Quem foram os que foram prender Jesus? Os guardas do templo. E diante de uma corte religiosa, o Sinédrio, Jesus não falou nada. Ele não falou nada. Você é o Filho de Deus? Dizem que você curou no sábado. Você fez isso? Falaram que viram você fazendo isso. É verdade? Ele não abriu a boca. Mas quando foi enviado a Pilatos, aí ele começou a falar, porque era reino contra reino. É outro patamar agora. É outro nível. Eu não sou religioso. Eu não vim satisfazer a religião. Eu estou diante de uma corte religiosa. Eu não posso me relacionar com religião. Eu não sou religioso. Minha conversa é outra, Lari. Agora, quando ele está diante de Pilatos, que representava o Império Romano, agora ele conversa. E não só isso, olha que interessante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros? Olha que resposta mais danada. De um sujeito que está ensanguentado
passou a noite apanhando, está com roupa rasgada e ele não tem nenhum estilo de submissão a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Você está falando isso porque você acha que eu sou, porque você ouviu de alguém. Isso não é resposta que o prisioneiro comum dá. É o quê? É um rei falando para o outro. Olha que coisa mais absurda. O meu reino não é deste mundo. Pronto, acabou. Rebentou. O que ele quis dizer que o meu reino não é deste mundo? O meu reino é maior do que o teu, porque o meu reino é para sempre, o seu acaba. Aliás, mais uns 300 anos vai acabar. Viu? Olha que coisa interessante. Você quando para pensar na estátua de Nabucodonosor, quem lembra? Todo mundo lembra, vocês são pastores. Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua. Cabeça de ouro. Peito e braços, Prata. pernas e cintura, Bronze. e os pés Ferro e barro. misturado com barro e ferro. O rei fica assustado com aquilo. O que é isso? Meus deuses! O que é isso? Ele não podia falar meu Deus, né? Meus deuses! Aí vem Daniel e fala: a cabeça de ouro és tu. Que reino que ele está falando? Babilônia. Babilônia. Mas depois de tu vem um outro. Qual o reino que vem depois dele? Medo-Persa. O Medo-Persa. Depois o Ciro deu uma rasteira e ficou só Império Persa. Depois veio outro reino, qual? Grego, macedônio. O grego. E depois veio outro reino, qual foi? Romano. Romano. Mas o que assustou o rei foi que uma pedra vinda do céu, cortada sem auxílio de mãos humanas, desceu e atingiu os pés da estátua, e a estátua caiu, se espatifou, a poeira da estátua subiu, e a pedra ficou menor. O que Jesus está falando para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Meu reino é maior do que todos os outros. Meu reino é maior do que o teu. Olha que resposta. O meu reino não é deste mundo. E olha, o meu reino não é daqui. Tudo que é daqui acaba. Meu reino não é deste mundo, é de um mundo superior. O que Jesus está dizendo para Pilatos? O que ele está respondendo? Eu não somente sou o rei, mas eu sou o maior de todos os reis. O rei dos reis. O rei dos reis. Eita. Não tem nada a ver com a religião isso aqui. Lá com os religiosos? Não vai responder nada, eu estou esperando ir para a corte certa. Aqui não é minha área. E mais, respondeu Jesus. Não, ele disse, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Acabou com Pilatos, destruiu Pilatos, acabou com ele. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Você está enganado. Se lascou. Você está enganado. Veja, é conversa de um político aqui. Você acha que você tem autoridade? Você acha que você tem? Não, você até tem. Mas essa sua autoridade, você só tem porque foi o meu reino que te deu. Rapaz, que conversa é essa? De um prisioneiro? Conversa de um estadista. E não é de um estadista qualquer, é de um estadista que fala com autoridade, ele fala com firmeza. As palavras de Jesus são palavras de um rei poderoso. Eu só estou nessa situação porque eu quero. E você só tem autoridade porque eu estou te dando. Que coisa fascinante esse diálogo. É o diálogo de dois estadistas, só que um é maior do que o outro. Não é o diálogo de um religioso. É um diálogo de um rei. É o nosso rei Jesus, amém? Amém. Esse é o nosso rei. É esse Cristo, Giovanni, que a gente tem que apresentar para o nosso povo, não um super-herói. Né? O reino
atenção. Como Cristo já veio ao mundo, morreu e ressuscitou, há uma dimensão presente no reino, provisória. Como Cristo ainda não voltou para pôr fim à realidade presente, em instaurar os novos céus e terra, o reino é também futuro. O reino que está aqui hoje é um reino de caráter provisório, porque a gente morre ainda, a gente tem doença, o diabo está por aí afora, perturbando todo mundo, nós temos injustiça, nós temos maldade, nós temos corrupção, nós temos... O mal está aí. Veja, eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Quando ele fala que há tempo para tudo. Lembra desse texto? Há tempo de juntar pedras, separar pedras, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo disso, há tempo daquilo. Esse texto ele é revelador dentro desse princípio de reino de Deus. Por quê? Porque se você partir do princípio que quando os nossos pais foram expulsos do jardim e foram cheios de desobediência e de rebeldia, e o pecado era uma desgraça, e é ou não é? Ele é uma desgraça, mas por que a gente não se autodestrói? Pegando esse texto de Eclesiastes, não deveria ter tempo de amor, só ter tempo de ódio. Não deveria ter tempo de alegria, só ter tempo de tristeza. Não podia ter tempo de vitória, só derrota. Por quê? Porque o pecado, o mal se instaurou no mundo. O governo de Deus deixou de estar aqui para ser o governo de quem? Por que Satanás não acabou com tudo? Você nunca parou para pensar isso? Por que Satanás não acabou com tudo? Porque Deus nos emprestou o seu senso de justiça. Porque Deus nos emprestou a sua bondade. E inclusive o texto diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, Adão e Eva são expulsos do jardim, mas Deus não deixa eles completamente abandonados. Deus falou assim, ó, leva meu senso de bondade e de justiça para vocês não se autodestruir. Por isso que a gente não se autodestrói. E é o texto de Eclesiastes. Que coisa fascinante. Então, agora é um pouco de filosofia, tá? Agora, então o reino de Deus está aqui no seu sentido provisório, porque o mal está aqui. Mas quando o Senhor voltar a segunda vez, vai ser o seu reino permanente, né? As parábolas do reino de Deus, Mateus 13, semeador, o joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola, rede. Né? Eu pedi para vocês fazerem a tarefa. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas eu não posso perder você nos próximos 15 minutos. Em 15 minutos eu quero encerrar a nossa aula, ok? Então não quero perder você. Só para fazer um outro tipo de exercício do que eu pedi para vocês, em Mateus 13, quando ele fala da parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30, quem está com mais sono e cansado e quer ler esse texto, levante a mão. O Nilton. Gente, vamos considerar, porque o Nilton, coitado, né? Velhinho, idoso, né? Nilton, lê para nós aí, tá? Você abriu a Bíblia, pelo menos? Você abriu a Bíblia para ler? Eu nem estou vendo vocês. Ele não precisa, ele já sabe. Ô Marcos, leia para nós. Preste atenção, meus irmãos. 24 ou 30? Isso. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os
crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pastores. Quando você prega nesse texto, como que você interpreta o joio? Como que você interpreta o joio? O que é o joio naquilo que você já encontrou? O joio é muito semelhante ao trigo, né? Sim. Muito semelhante. Muito semelhante. Estão juntos aqui. Tá junto. Então chega uma hora que você não sabe quem é um e quem é outro. O joio é a religião. Como é que você vai tirar a religião da fé cristã? Você olha, dois caras estão indo para a igreja. Um é do reino, o outro é joio. Não tem nem que. A gente pode até identificar, mas assim, você não plantou. Quem que jogou a religião? O inimigo. A gente sabe o nome dele. Quem foi o inimigo? Agora, olha que interessante o texto. Um homem semeou boa semente. Qual é a semente boa? O reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Hã? Evangelion. Isso, Evangelion. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu tal. Senhor, vamos. Aí ele disse: o inimigo fez isso. Aí vamos voltar para a Babilônia. É possível combater o inimigo. Hã? É possível. É possível, desde que a gente esteja vigiante. Então, vigilante. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode distinguir entre uma coisa e outra? De uma maneira objetiva é muito difícil, mas de uma maneira subjetiva é possível. Como? Quando a gente começa a ensinar o reino de Deus. Quando é que uma mentira ela é destruída? Quando uma verdade é apresentada. Então, se uma verdade é apresentada, você não precisa falar da mentira. Por exemplo, uma mentira: Jesus não é Deus. Aí, de maneira muito errada, com boas intenções, mas de maneira errada, alguns pastores vão dar nas suas igrejas cursos sobre seitas heréticas. Fica falando da seita, não de Jesus. Exato. Porque, e aí eu não vou falar de instituição, porque toda instituição ela precisa ser respeitada. Né? Mas, por exemplo, eu posso criticar a ideologia. Aí você vai ver que dentro da ideologia dos arianos modernos, vamos falar assim, quem são os arianos modernos? Os testemunhos de Jeová. Então, não é atacando o testemunho de Jeová, porque é uma instituição, toda instituição tem que ser respeitada. Mas atacando o arianismo que tem dentro dela, diz que Jesus não é Deus. Aí eu vou ficar um mês lá na minha igreja, 1 hora por quinta-feira ou por quarta-feira, falando da heresia ariana. Porque não crê em Jesus, diz que Jesus não é Deus, que isso, que aquilo, parará, parará. Essa é uma mentira. Então eu estou falando da mentira. Mas quando eu chego e falo sobre que Jesus é Deus, o que por tabela vai fazer com o arianismo? Perceberam? Então, como é que eu posso falar que o religioso, e a gente está falando abertamente aqui, porque nós estamos numa academia, mas como que eu levo isso para a minha vida prática do meu ministério? Quando eu começo a falar o que o reino de Deus faz na vida de alguém, o cara que é religioso, o que ele vai falar? Tem uma coisa errada entre o que o pastor está ensinando e o que eu vivo. Perceberam? Olha, o cidadão do reino dos céus age desse jeito. Aí o cara Reinaldo fala assim: pô, mas eu não ajo desse jeito.
Ou seja, você vai tirando a religião dele e vai colocando a boa semente. Interessante, professor. Hã? Que interessante que mesmo a história da questão do testemunho de Jeová, eu conheci algumas pessoas testemunho de Jeová, que ele vive muito mais o ser cristão do que muitos que estão em igrejas que dizem que, né, a postura de vida dele, o que ele faz, ele não fala, ele não acredita que, mas ele vive muito mais isso do que muitos que às vezes estão dizendo que são cristãos. Só que aí você aborda uma coisa que o religião faz. O religião produz, a religião produz pessoas sociais, mas por dentro ele está podre. Padrão ético, às vezes. Ele, por exemplo, se você leva um livro, você vai lá na cadeia, você leva um livro de Machado de Assis para o detento. Opa, o cara está lendo Machado de Assis. Você vai levar um livro de Shakespeare para o detento. Poxa, o cara, ele está se aculturando. Você pode transformar o cara socialmente, mas você não muda a podridão que está dentro dele. Mas leva o evangelho. O que vai acontecer? Só o evangelho transforma o homem de dentro para fora. Por quê? Porque é o reino de Deus que ocupa o espaço e muda a perspectiva do cara ler a vida. Entra Romanos 12, né? Hã? Ele fala bonito, ele se comunica em sociedade, porque ele também está se moldando ao padrão. Ao padrão exigido pela própria sociedade. Aquele cara é gente boa, ele vai na igreja, no sábado de manhã ele lava o carro, à tarde ele passeia com os cachorrinhos, à noite ele leva a família para tomar sorvete. Isso é um cara legal. Cara honesto. Mas por dentro, cara honesto, mas por dentro ele tem traumas, ele tem ressentimentos, ele tem sentimento de ódio, ele tem sentimento de vingança, ele está podre. Eu só quero dar um testemunho quando eu falei a respeito do testemunho de Jeová. Que você é, ou você já não é mais. Eu tinha um vizinho que ele tinha uma oficina na casa dele de lanternagem. Comprava carros, já era aposentado, então ele comprava carro e ele reformava e ele vendia. E um dia eu estava lá conversando com ele e ele gostava muito de falar, eu ainda não era católico, não era nada, pouco tempo eu tinha parado de beber, pouco tempo eu tinha saído da sarjeta da rua, então eu estava com o meu segundo ano de abstinência de álcool e de drogas. Isso em 1991. E ele tinha uma vida assim, muito exemplo de vida, o cara, assim, o jeitão dele. E eu estava lá conversando com ele, chegou um cidadão assim, bem apavorado, membro até da religião dele lá, que precisava de um dinheiro porque a esposa dele precisava de uma consulta, de um negócio no hospital lá, e ele estava vendendo o carro dele, que custava lá, eu não lembro os valores, mas vamos lá, que custava 10, ele estava vendendo por 5. Pô, eu preciso de 5 mil, e você não quer comprar meu carro? Ele foi lá, pegou, quanto você precisa? Eu preciso de tanto. Ele foi lá e pegou fez o cheque de 5 mil para ele, e foi lá e deu para ele e falou, depois você vê como é que você me paga. Ele não comprou o carro dele. Ele não se aproveitou da situação dele para comprar o carro barato dele. E continuou trabalhando como se aquilo fosse uma coisa normal. Eu fiquei olhando para ele assim, sabe, ele fez uma coisa tão normal, ele não parou para pensar, ele não parou, assim, ele não questionou, não, ele simplesmente falou, foi o chefe, depois você vê como é que você me paga, vai resolver o seu problema. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Então eu sempre respeitei muito o testemunho de Jeová por conta dessa pessoa. A honestidade e tal. A forma com que Só que isso tudo é importante. Existem 2 tipos, a gente viu isso aí, né? Acho que no semestre passado. Existe o governo temporal e o governo eterno. O reino temporal e o reino eterno. No reino temporal, tem um monte de gente que abençoa lá a Miriam. Eu acho que mas só isso quem trabalha com isso aí, Miriam, ele sente então, mais, né? O lá Miriam é abençoado pelo cara que vai dar alguma roupa, comida ou remédio. Mas muitos desses caras fazem isso para poder ter o direito de pecar. Apaziguar a consciência. Apaziguar a consciência. Ó Deus, eu não sou tão mal assim, eu estou ajudando aquele pobre, eu dei um carro pro cara. Estou compensando. Eu estou compensando. Então, e de acordo com a Escritura, isso é trapo de imundícia para Deus. E trapo de imundícia no hebraico
Begadim é pano de menstruação. Que a gente fica bonito, né? Misericórdia. Trapo de imundície, mas é pano de menstruação. Não tinha absorvente moderno naquela época, tá? As mulheres do período menstrual usavam panos para conter o fluxo sanguíneo e, claro, aquilo ali tinha que jogar fora. Então Deus está falando assim, não tem um pano de menstruação que vocês jogam fora porque é podre? É a mesma coisa que vocês fazem coisas boas para me agradar. Na Bíblia Católica fala desse versículo aí. Então. É? Na Bíblia Católica fala assim. Fala assim, nu e cru. Isso é como trapo de imundícia, trapo de menstruação. Trapo de menstruação. Então veja, agora lá Miriam, claro, recebeu ali um donativo, enfim. No reino temporal, é maravilhoso para eles. Agora, o cara que está fazendo isso, as crianças do lar não têm culpa. Mas o cara que está fazendo isso, está comprando o direito de pecado. A intenção do coração. A intenção dele lembra lá do jovem rico, o jovem que não era jovem? Qualquer coisa que você for fazer assim, a nível de obra social e ajudar alguém, você tem muito mais pessoas ímpias para te ajudar do que o povo da igreja. Mas por quê? O povo da igreja não ajuda. O reino de Deus, aí o que é boa obra? A gente estuda isso em boa obra, né? Boa obra é feita de quem já está no reino de Deus. Boa obra é o reino de Deus que impede o cara a fazer. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu faço parte de um reino que me deu tudo. O mais importante, né? Para terminar a aula. Lucas 16:16. Jesus falando aqui. A lei e os profetas. Quem era a lei e os profetas? O Antigo Testamento. A lei e os profetas vigoraram até João. Então João, ele é o intermediário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Por quê? Porque, como eu falei no início da aula, o cara entra em crise. Então, de João para cá, até os nossos dias, a gente não está vivendo depois de João? Sim. Então de João para cá, nós só temos uma mensagem. É o Evangelho do Reino de Deus. Nós não temos outra mensagem. É essa, né? É essa mensagem que eu tenho que anunciar. Né? Esse último slide aqui. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, então esses justos não eram os profetas, eles eram outra categoria de pessoas, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. O que o povo do Antigo Testamento queria ver e não viu, ouvir e não ouviu? Messias. A presentificação, personificação do Jesus está dizendo para os seus contemporâneos: vocês são privilegiados, porque eu trouxe o reino comigo. Oh, glória, aleluia. Por que Jesus fazia curas? Porque no reino de Deus não tem doença. Aleluia, Senhor. Por que Jesus libertou cativos do demônio? Porque no reino de Deus, o reino de Satanás é derrotado. Oh, Deus. Por que Jesus pôde dar esperança aos que seguiram? Porque o reino de Deus é o reino de esperança. Bem-aventurados vocês que ouvem e veem, porque eu sou toda a expectativa deles. Aleluia. O Antigo Testamento falou de mim. Davi cantou de mim. Glória. Os profetas falaram de mim. Os patriarcas ansiaram por este reino. Eles não moravam em cidade nenhuma porque eles esperavam a pátria celestial. Eu trouxe a pátria comigo. Aleluia. Isso aqui. Então, olha que coisa fantástica. Então, a lei e os profetas tiveram até João, porque a lei e os profetas eram anseios de algo maior. Então, esse é o Evangelho. Todo mundo pode fazer parte desse reino. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a implantar isso no coração do nosso povo. Amém. Sim, cara. Amém, cara? Vamos, alguém que quer compartilhar alguma coisa ou uma pergunta para a gente encerrar?
Daqui a 15 dias. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus esse tempo. Quem gostaria de orar? Gente, eu pensei que os pastores iam brigar para orar. O Giovanni vai orar. Vamos orar com o Giovanni em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa mesa posta diante de nós, ó Deus, através da tua palavra, dos ensinamentos preciosos do que é o reino de Deus, Pai. Que possamos não apenas conhecer de forma teórica o reino, sim, ó Deus, mas possamos viver o reino de Deus, aleluia, a graça de Deus, o evangelion, o evangelho, sim, que são as boas novas capazes de transformar o homem de dentro para fora. Aleluia! Que a tua graça venha sobre nós, que como, ó Deus, ensinadores da tua palavra, possamos vivenciar esse reino. Aleluia. Deus, passar para aqueles que nos ouvem o que é o teu reino, por Pai, favor, Deus, e que como igreja possamos compreender o teu reino para vivenciar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Abençoa cada irmão, cada comunidade aqui representada, cada família, a vida do nosso mestre da palavra, nosso professor querido. Guarda, nos preserva, nos livra, Pai, dos joios, da religiosidade dessa terra. Dá-nos um coração como de criança, aleluia, singelo, puro, honesto, ó Deus, simples, quebrantado na tua presença. Amém, Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco, Pai, e nos prospera nesta visão extraordinária, aleluia, que é o reino de Deus a partir dos nossos corações. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Olha o último slide ali, pessoal. No reino, os cidadãos não lutam, e sim o exército. E no reino de Deus, os exércitos são os anjos. Eita. Hebreus capítulo 1. Então a gente não precisa fazer nada, ficar numa boa, né? Eu dormi. O Senhor não diz a sua palavra, o Senhor dá o pão aos filhos quando dorme. A gente quer desesperado. Os fariseus ficam de olho na rede social. Olhando quando você está... Viu, pessoal? Eu vou passar todos os slides.